Fala galerinha, aqui é o professor Gilberto Júnior, falar de geometria plana, mais precisamente de polígonos regulares, soma de ângulos internos. Então vamos lá. Galerinha, essa questão ela foi cobrada FMJ 2021, tá? Uma questão bem atual, questãozinha massa aí para a gente lembrar alguns conceitos básicos de geometria plana. Então, se liga aí no que a questão pede. Ele fala assim, ó, em um hexágono regular foram traçadas duas diagonais e um segmento de reta, certo? Então, só para vocês se ligarem aqui na figura onde é que tá as diagonais. As diagonais, ela vai ser ligada, ó, de um vértice a outro do polígono, certo? Ó, então, uma característica da diagonal, professor, ela vai dividir o ângulo interno em dois ângulos iguais, certo? Só para vocês se ligarem aqui, ó, esse pedacinho que eu vou descrever aqui vermelho, ó, ele vai ter o mesmo tamanho aqui na parte interna desse triângulo, certo? Esses ângulos serão iguais, beleza? Assim como esse outro ângulo que eu vou ter aqui, ele também será, ó, equivalente aqui em cima, certo? Eles serão iguais. Então a diagonal, ela tem a característica de dividir o ângulo duas partes iguais, dois ângulos iguais, certo? Então ele consegue fazer essa divisão. Vamos lá, então eu tenho duas diagonais. Eu tenho essa primeira diagonal que eu descrevi aqui, destaquei em vermelho, e eu vou destacar a outra diagonal que ele fala aí na questão, ó, de roxo. O que é que eu vou lembrar aqui para vocês? Beleza, professor, então quer dizer, ó, que esse pedacinho que eu vou ter aqui interno, ó, ele será equivalente, ó, a esse outro ângulo que eu vou ter aqui em cima, certo? Ó? Beleza, e esses dois ângulos internos, ó, que eu vou destacar aqui de roxo, ó, eles também serão iguais aqui do lado, certo? Então, vamos continuar aqui na leitura da questão. Então, ele fala assim, ó, em um hexágono regular, foram traçadas duas diagonais e um segmento de reta. O segmento de reta é esse que eu vou destacar aqui de preto, para vocês se ligarem aqui, ó. Então, é esse que está sendo destacado aqui de preto, certo? Ó? Então, esse é um segmento de reta aqui. Beleza, aí ele continua e fala assim, ó, cujas extremidades são um ponto sobre um dos lados e um ponto sobre uma das diagonais traçadas. Então, observe que eu vou ter aqui um ponto pertencente à diagonal e outro ponto, ó, referente a um dos lados desse polígono. Aí ele continua e fala assim, ó, conforme mostra a figura abaixo. Aí olha o que ele pede, o comando da questão está aqui, ó. O valor de alfa mais beta vale quanto, certo? Então, pessoal, se ligue. Para quem está se preparando para concurso, isso aqui é uma questão legal para você lembrar alguns conceitos básicos, certo? Para quem está se preparando para os IFs, tá? Os institutos federais, também é uma questão legal. Quem está se preparando para o Enem também é uma questão legal, tá? Lembrando que o Enem ele não costuma trazer muito esses comandos assim diretos, né? E ele traz uma questão geralmente mais contextualizada, mas aqui a gente vai trabalhar conceitos básicos de geometria. Então, o que eu preciso lembrar aqui? Vamos lá. Professor, como danado a gente vai resolver uma questão dessa? Primeiro, a gente vai ter que lembrar o seguinte, ó. Quanto vale um ângulo interno de um polígono de 6 lados, tá? Nesse caso aqui, de um hexágono. Então, a gente vai lembrar assim, ó. A soma dos ângulos internos de qualquer polígono regular, ele é dado por essa notação, ó. N menos 2 vezes 180, certo? Ó. Professor, quem é o N? É o número de lados, ou o número de arestas. Como nesse caso aqui eu tenho, ó, um hexágono, eu tenho 6 lados. Então, ó, se eu substituo o N aqui por 6, eu encontro quanto vale, ó, cada ângulo interno a soma dos ângulos internos, né, desse polígono. Então, vai ficar assim, ó, 6 menos 2 dá 4, 4 vezes 180. Então, nós vamos ter, ó, 180 multiplicado por 4, isso vale quanto? Então, aqui 4 vezes 0 dá 0, 4 vezes 8, 32, sobe 3, 4 vezes 1 dá 4 e 3, 7. Então, nós vamos ter, ó, 720, certo? Beleza. Então, isso quer dizer o seguinte, ó, que a soma de todos os ângulos internos desse polígono, ele vai ter, ó, 720, certo? Então, observe que esse ângulo pretinho aqui, ó, no vértice que eu estou destacando agora dentro do polígono, é um ângulo interno, certo? Ó? E daí qual é a ideia? A gente vai encontrar ele. Por quê, professor? Porque se eu tenho o conhecimento dos ângulos internos, quanto vale cada ângulo interno desse polígono, a gente mata a questão.
Então vamos lembrar uma outra notação, ó. Os ângulos internos de um polígono regular, eles são todos iguais, certo? Eles vão ter o mesmo valor. Então você vai pegar o somatório, então eu vou chamar aqui, ó, AI, lembrando que o Azinho é só uma representação de ângulo interno, ele vai ser o somatório dos ângulos internos dividido por N, certo? Então o somatório dos ângulos internos nós encontramos, que é 720, e o N vai ser representado por quem? Pelo número de lados, que são 6. Então, se eu divido 720 por 6, isso passa a ser quanto? Então, aqui dá 1. Então, nós vamos ter aqui, 7 menos 6 vai sobrar 1, baixo 2, que dá 1, 2, vai ficar 12, resto 0. Como sobrou um 0, eu trago aqui para o quociente, certo? Então, isso quer dizer, professor, que cada ângulo interno, 120, certo? O que é que eu quero chegar com vocês? Vamos lá. Então, cada ângulo interno aqui nesse vértice, ó, em cada vértice desse, vamos ter, ó, 120 aqui. Beleza? Pronto. O que é que a gente precisa lembrar de início? Nessa primeira diagonal, observe que aqui nesse pontinho que eu vou chamar de Azão, ó, eu tenho que o ângulo interno ele vai ser dividido ao meio. Professor, por que ele vai ser dividido ao meio? Porque isso aqui é uma diagonal. Então, cada ângulo desse que eu coloquei um tracinho aqui de vermelho, ó, ele passa a ser, ó, 60 graus. Certo? Ó? Beleza. Então, aqui, onde eu vou chamar de Czão, eu vou ter também, ó, 60 graus. Beleza. Professor, e essas duas metades que eu tenho aqui roxa, ó, aqui em Czão também, observe que ela vai ser 60, sendo que eu tenho uma outra diagonal, ó, cortando esse ângulo. Então, quer dizer, professor, que cada pedacinho desse, ó, vai valer quanto? 30 graus, tá? Então, essa era uma forma que eu teria que observar na figura, lembrando que, se eu encontrasse os ângulos internos, eu conseguiria ter esse entendimento sobre as diagonais, certo? As diagonais, ela vai dividir o ângulo ao meio. Beleza. Com isso, a gente vai conseguir escrever uma outra notação. Então, se liga aqui, ó. O que a questão está pedindo é o valor de alfa e de beta, certo? Então, vamos lá. Eu tenho um alfa aqui mais no centro, nesse triângulo mais interno, aqui mais embaixo, esse pequenininho, e o beta mais aqui ao centro no quadrilátero, certo? Então, nós vamos usar esse ângulo interno que eu vou destacar aqui agora, assim, ó. Esse ângulo formado por Czão, Dzão, e eu vou chamar aqui uma outra letra aqui, ó, e esse F, certo? Nesse pedacinho aqui do ângulo interno, ó, de F, eu vou chamar isso aqui de X, só para vocês se ligarem aqui. Ó, se eu encontrar esse valor do X, eu descubro o valor de beta. Por quê, professor? Porque X mais beta, nós vamos ter um ângulo raso, que é um ângulo de 180 graus, certo? Ó, então, observe, ó, a soma de x mais beta vale 180 graus. Então, ó, destacando o triângulo formado por Czão, Dzão e Fzão, a soma dos ângulos internos desse triângulo, ele vai também equivaler a 180 graus. Então, se eu somo 30 mais, ó, 110 mais x, isso vale, ó, 180 graus, certo? A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, 180. E daí daqui eu consigo descobrir o valor de x. Se eu somo 30 mais 110, dá 140. Passando de 140 para o segundo membro, nós vamos ter, ó, 180 menos 140. Daí nós chegamos à conclusão, ó, que x passa a ser quanto? 180 menos 140, x passa a ser, ó, 40 graus. Beleza, então eu encontrei o valor de x. E aí, se eu tenho o valor de x, eu retorno para o valor que eu tinha destacado aqui, ó, x mais beta é igual a 180. Então, se x vale 40, professor, quanto é que está faltando para chegar a 180? Então, observe, está faltando aqui, ó, beta passa a ser quanto? 140, tá? Professor, por quê? Ó? Porque se você isola o valor de beta, vai ficar assim, ó, 180 menos 40 graus. E daí a gente chega à conclusão, ó, que beta passa a ser quanto? 140 graus. Pronto, então nós acabamos de encontrar o primeiro ângulo, que eu vou destacar aqui de amarelo, ó, que era um dos ângulos que ele está querendo que a gente some. Então, beta é igual a 140, beleza. E para a gente encontrar o valor de alfa, então vamos lá, vamos usar uma outra notação aqui, ó. O valor de alfa, nós vamos usar, ó, vou colocar aqui nesse cantinho, ó, nós vamos usar uma seguinte notação. Eu vou tomar como base, ó, esse triângulo aqui, ó.
Azão F, e eu vou destacar aqui um outro ponto que eu vou chamar de H. Então nós vamos usar esse triângulo aqui, ó. Azão F e Hzão, certo? Então observe, nós vamos somar os ângulos internos também desse triângulo, sendo que eu tenho uma outra notação aqui embutida, ó, que é o quê? Professor, nesse ponto F, observe, ó, que eu tenho ângulos opostos pelo vértice, que é esse ângulo que eu vou pintar aqui de preto, ó, certo? Esses dois ângulos internos, ó, eles são iguais. Eles foram divididos por duas retas que determinado ponto. Então isso quer dizer que eles são idênticos, certo? Então esse valor de x, ó, nós já tínhamos encontrado ele aqui embaixo, ó, ele vale 40. Então se eu somo os ângulos internos desse triângulo formado por Fzão, A e Hzão, nós vamos ter, ó, o valor de x mais 60 mais alfa, isso tudo, ó, é igual a quanto? 180 graus. Então lembre, ó, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo vale 180 graus. Então x vale 40, 60 eu já tenho mais alfa. Então, professor, nós chegamos à conclusão que, ó, 60 mais 40 dá 100. Então, se eu passo esse valor para o segundo membro, nós vamos ter 180 menos 100. Alfa vai passar a ser quanto? Então, 180 menos 100, alfa passa a ser, ó, 80 graus. E daí a gente chega à conclusão, ó, que o valor de alfa que nós estávamos procurando, eu acabei de encontrar. O valor de beta, nós já tínhamos encontrado ele ali no início. E a gente conclui a questão justamente escrevendo a seguinte notação. Então, logo, o valor de alfa mais beta passa a ser quanto? Beta vale 140, alfa vale 80, então 140 somado mais 80, nós vamos ter 220 graus. Então a alternativa correta, letra B de Botafogo. Pessoal, se esse vídeo te ajudou aí a entender essa parte de geometria plana, né, relembrar, revisar, então senta o dedo aí no like, tá? Se inscreve no canal, marca o sininho para receber as notificações e até a próxima. Então, valeu, galera!